Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre, trazendo para você, nesses tempos de pandemia, uma figura, uma personalidade, alguém que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive e como a gente chegou até aqui, para que a gente possa atuar melhor, trabalhar melhor nessa crise tão grande que vivemos. Estamos aqui na quarentena Tutameca, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da telinha vai conversar conosco a professora Virgínia Fontes, historiadora, que você já deve conhecer da internet, dos estudos, mas a Eleonora vai apresentá-la com mais detalhes, fazer a primeira pergunta. Antes, eu quero te convidar para participar dessa conversa, não só mandando seus comentários, mas levando mais longe essas informações que nos traz a professora Virgínia. Então, dividindo entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais. Esta entrevista fica disponível para você no nosso canal de vídeo no YouTube, o Tutameia TV. E todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Virgínia, muito obrigada. Você está aqui, ainda que remotamente, nos nossos estúdios tutameicos. A gente queria conversar com você sobre os 150 anos do Lênin, mas acabou de acontecer essa demissão aí do Sérgio Moro e tem esse rebuliço todo em Brasília. Queria saber como é que você está vendo isso aí, Virgínia. O que está acontecendo nesse governo agora? Bom, a gente tem feito... Eu trabalho com um grupo de pesquisa que chama Grupo de Trabalho e Orientação. A gente tem um site onde tem alguns artigos lá e a gente... normalmente é um trabalho de orientação de perfil mais acadêmico, né? Mais de pesquisa de longo fôlego. Mas a gente vem fazendo um trabalho muito bom nesse isolamento, que foi converter os nossos trabalhos de pesquisa para atuação mais na conjuntura, trazendo a pesquisa que a gente tem feito. Então, tem vários artigos que foram publicados no Esquerda Online, no Observatório da Crise, no Contrapoder, e a gente vem debatendo muito esses temas. Então, até recomendo que as pessoas entrem no site. Repete aí para nós. Grupo de Trabalho e Orientação.com.br, ou entre no Esquerda Online, porque a gente, inclusive, vai ter uma coluna sobre o andar de cima, porque nesse grupo a gente estuda bastante as formas de dominação de classes contemporânea, especialmente no Brasil, mas não só no Brasil. Bom, a queda do Moro, a demissão do Moro é a retirada de um dos pilares fortes do governo Bolsonaro, sem sombra de dúvida, e tem pouquíssimo tempo, né? Tem 3 horas que ele pediu a demissão, 4 horas, e o volume de repercussão é muito grande, no sentido de uma desadesão, tanto empresarial, quanto militar, quanto de seguidores, etc. É um pilar muito forte do Bolsonaro. Olha, na minha interpretação, o Bolsonaro é a face proto-fascista desse governo. É o lado proto-fascista desse governo, amparado, a meu juízo, e desde que ele subiu, por uma pata que eu chamei do Ministério do Silêncio, que era o Moro, mais o grupo dos zeros, né, dos filhos do Bolsonaro, com aquela comunicação violenta e agressiva, que é o silêncio sobre o que de fato acontece. E cair a pata Moro, que eu chamei, era uma pata, não era uma cabeça pensante do governo Bolsonaro, era uma pata de sustentação, uma pata violenta, inclusive, né, porque o Ministério da Justiça é o Ministério da Execução. E enquanto, digamos que a linha de frente do Bolsonaro é uma linha de frente mais mobilizadora, mais de perfil mais diretamente proto-fascista, amparado em policiais militares, amparado em seguranças privados, amparado em jagunçada em geral e em milicianos. A queda do Moro tira um pilar muito forte desse governo e, bom, pelo menos num primeiro momento, eu vinha analisando como uma disputa entre os autocráticos, autoritários militares e os proto-fascistas. É uma derrota momentânea dos proto-fascistas, mas a gente agora está vendo a tensão mais aberta entre eles, entre os autocráticos militares, e uma perda de apoio dessa perna proto-fascista. Mas
as conexões entre eles não são pequenas. Não? As conexões entre grupos de militares e setores de extrema-direita internacional, inclusive olavistas, existem. Então, a gente ainda tem de avaliar com mais calma onde que isso vai levar, mas, sem dúvida, é uma redução do ímpeto proto-fascista explícito das atitudes do Bolsonaro. Agora, o Moro também é candidato, né? O Moro tem pretensões de ser presidente, evidentemente. Essa saída do governo tem a ver com esse projeto político dele? E você falou da perda de apoio que essa queda provoca. A burguesia continuará apoiando o Bolsonaro incondicionalmente, como tem parecido estar? Bom, e a gente vem estudando isso com muita intensidade. Eu estou soltando um texto hoje, lá no Esquerda Online, eu e a Regiane Oeveler, que já está precisando atualizar, porque nesse país de isolamento, o que não temos é monotonia. Né? É a cada dia um susto. Não temos nunca boas notícias, mas é sempre um susto. O Moro tem... É impossível entender a cabeça do Moro, a meu juízo. Eu não consigo entender a cabeça desses integrantes do governo Bolsonaro, especialmente o Moro, uma vez que ele prendeu o Lula para impedir que o Lula participasse das eleições e se candidata a ministro com a promessa do STF, silenciou nesses 16 meses que ele está no governo sobre tudo o que foi feito nesse governo, autorizou, inclusive, aumento de armamento, aumento de balas, né, de munição para os que detêm posse de armas, e nós sabemos que são as milícias, seguranças, que são exatamente os grupos, a jagunçada de frente dos grupos bolsonaristas. Portanto, imaginar o que uma pessoa que devasta as instituições, esperando dirigir as mesmas instituições que devastou, é alguma coisa de muito estranho para a compreensão. Certamente ele tem expectativas eleitorais, e isso já está colocado, inclusive pela Joyce Hasselmann, se eu não me engano, pela Janaína Pascoal, toda essa parcela do gado bolsonarista que agora se afastou, agora não, tem que já há um mês se afastou do Bolsonaro, e que agora volta a ter um candidato à presidência. Só que o que eles foram fazendo de devastação no caminho não deixa a gente ter certeza do que haverá no próximo ano ou nos próximos 2 anos. Então, acho que é bem importante que quem está fazendo análise de conjuntura lembre que a devastação institucional começada pelo golpe de 16 é enorme. É enorme. Devastação institucional, constitucional, feita pelo Temer, iniciada pelo Temer e feita numa velocidade alucinante pelo governo Bolsonaro, com o aval do Sérgio Moro. A Janaína Pascoal disse agora pela manhã que as afirmações de Moro no seu discurso de saída são podem ser uma base firme para um pedido de impeachment. Isso já está. Já tem 20 pedidos de impeachment para o Bolsonaro. Saiu, não sei se é falso ou verdadeiro, já saiu um post do Rodrigo Maia dizendo que agora tem de aceitar o pedido de impeachment. Já saiu matéria de jornal, se eu não me engano, de Brasília, dizendo que tudo que o Bolsonaro quer é o impeachment. Em suma, nós estamos dentro de uma configuração em que o impeachment não é impossível, embora não me pareça imediatamente provável. A grande tensão, para mim, hoje está entre os grupos de incitação fascista, que ameaçam a hierarquia das Forças Armadas, e as Forças Armadas como candidatas ou aspirantes a ditadores de plantão, por dentro de um regime que já é difícil dizer que é democrático, uma vez que as instituições foram tão devastadas, mas pelo menos ainda dentro
da configuração institucional do que sobrou de instituição. Então, me parece que, de qualquer maneira, pelo menos por enquanto, ainda é muito cedo, eu sou historiadora, né? Então fazer previsão não é o meu terreno. Mas é muito importante ter em vista que as principais forças que estão no enfrentamento agora são forças militares regulares de perfil conservador e com tendências autocráticas / ditatoriais contra forças conservadoras de perfil proto-fascista. O empresariado, eu fiz um comentário assim que o Moro se demitiu, dizendo que o empresariado está se aliando ao Moro, mas pode mudar de ideia. Na verdade, o empresariado está se comendo para garantir que não vai só sobrar, para garantir ter para si próprio todos os recursos que serão abertos nesse processo de crise, à custa de esbulhar a fundo as massas trabalhadoras, todas elas. As que têm contrato, as que não têm contrato, as que têm trabalho, as que não têm trabalho. Quer dizer, o projeto que unifica essa classe dominante no Brasil desde 2016 é a extração de direitos e a exploração da classe trabalhadora. Só que agora, em plena crise. Nem Temer, nem Bolsonaro nunca conseguiram entregar a promessa de desenvolvimento econômico que fizeram. Mas liberaram os dois, liberaram um na sequência do outro, um volume de recursos enorme para o empresariado e, sobretudo, retiraram um volume enorme de direitos dos trabalhadores. A pandemia só escancarou isso mais uma vez, com 1 trilhão para o andar de cima e 80 bilhões para os de baixo, e 1 trilhão para o andar de cima, que já chegou, enquanto os 80 bilhões para os de baixo, até agora, está ainda patinando e escorregando essa entrega de R$600, que é uma miséria, que está obrigando as pessoas a ir para filas perigosíssimas na Caixa Econômica para conseguir ter o que comer. Porque ninguém vai para a fila da Caixa Econômica por R$600 se tiver com a vida folgada. Então, a gente já vê aí o descaso. Agora, o Moro também é muito apontado como o braço norte-americano no golpe de 16. Né? Ele seria, digamos, o agente americano em tudo isso que a gente viveu. Essa saída de hoje, como é que... A gente está em ano eleitoral nos Estados Unidos, está uma confusão lá também. Como é que você vê, desse ponto de vista, o apoio internacional, né, ao golpe, ao Temer, ao Bolsonaro e ao Moro com essa saída? Essa é uma análise que eu vou te dizer. Ninguém está preparado para responder nessas circunstâncias, mas vamos tentar pensar junto. Primeiro, que eu acho que o golpe de 16 foi um golpe brasileiro. Não há nada que aconteça na política brasileira que não tenha conhecimento e mais ou menos aval dos Estados Unidos, seja do governo americano de plantão, seja dos seus órgãos de Estado. Mas eu tenho bastante convicção de que a base do golpe de 16 não foi uma intervenção estrangeira, mas uma movimentação empresarial, política, né, dos parlamentares, e de uma excitação de uma extrema-direita no Brasil, que já vinha resultado de um processo anterior. Então, eu acho que a gente tem de tomar cuidado para não misturar todos os pontos. Ora, qual era o ponto de aval para esse golpe em 16? Era o Sérgio Moro, sem sombra de dúvida. Sérgio Moro foi treinado pelo Departamento de Estado, Sérgio Moro fez os cursos, Sérgio Moro trouxe para cá esses cursos, Sérgio Moro... mas fez isso com o aval dos governos do PT. Então, isso aí é um complicador que não pode ser deixado de lado. A própria construção da carreira do Sérgio Moro se deu por dentro dos governos do PT. Bom, com tensões e depois com uma oposição deslavada, mas ainda assim ali por dentro. Agora, quando fizeram o golpe, o Temer e os aliados do Temer, e principalmente o Temer,
A sua aliança com os Estados Unidos não era com o Departamento de Justiça, era com a Hillary Clinton, que foi fragorosamente derrotada pelo governo Trump. A ascensão do Trump lançou, em parte, os canais, a meu juízo, tá? Eu estudo imperialismo, mas não exatamente estudo relações internacionais, mas lançou esses canais numa grande confusão. O que abre espaço para o alinhamento do Bolsonaro, que não é mais com o Estado americano, é com o governo Trump e com o grupo de extrema-direita que sustenta o Trump, como o Steve Bannon, Cambridge Analytica e outros. Então, a gente tem canais que são canais diversos. É possível imaginar que o Moro esteja mais ligado à CIA e, portanto, ao Departamento de Justiça nos Estados Unidos, enquanto o governo Bolsonaro está diretamente subordinado ao governo Trump e à ala extrema-direita do governo Trump, o que é reforçado pela linha olavista e pelo todo o grupo de olavistas no governo Bolsonaro, que simplesmente não é exatamente uma subordinação tradicional econômica, é muito mais grave do que isso. É não responder à OMS, é não participar dos fóruns internacionais, é aguardar a linha de condução do governo Trump antes de tomar qualquer posição. Então, só que agora os Estados Unidos estão num caos. Os Estados Unidos são o foco de uma pandemia com mais de 40 mil mortos, Nova York num estado calamitoso, a situação não melhora, Trump num processo eleitoral lá, ninguém sabe ainda muito bem o que isso vai dar. Então, assim, a saída do Bernie Sanders é uma pena, porque seria uma contraposição importante e não ocorrerá nos Estados Unidos. Então, o que a gente pode pensar do ponto de vista mais estratégico geral é que até aqui, onde o Bolsonaro se agarra é na linha da extrema-direita do governo Trump, tanto religiosa quanto militar, mas não exatamente refletindo o conjunto das Forças Armadas americanas, mas dos militares americanos. E que o Sérgio Moro fazia a conexão via, digamos, o Estado mais consolidado, CIA, Departamento de Justiça, etc. Isso abre nova tensão também aí nesse ambiente, né? Vai lá. Vamos trocar isso? Então, só para a gente fechar esse ponto aqui do Moro, você vê mudanças mais estruturais no governo Bolsonaro a partir dessa queda do Moro? Vai de novo. Enquanto a gente não tem ainda como saber. Mas a demissão do Moro já é uma mudança estrutural. Eu publiquei um artigo em janeiro de 2019, no dia 1º de janeiro ou 2, um pouco descrevendo o que era o governo Bolsonaro, que eu chamava de um governo de duas caras, que era uma cara ideológica e uma cara liberal, que era a cara Bolsonaro e a cara Guedes, amparado em duas pernas violentas, que era o Ministério do Silêncio e as Forças Armadas, e os parapoliciais, milicianos, etc. Perder essa perna é um desequilíbrio, sim. Não é possível colocar miliciano nessa perna, mas era isso que o Bolsonaro queria fazer. E é isso que ele vai tentar fazer, que é colocar miliciano na Polícia Federal, controlar todas as forças que ainda têm alguma hierarquia autônoma a partir de si mesmo, portanto, do seu grupo miliciano. Essa é uma perda importante. Como isso vai acontecer? Que tipo de contradição isso vai exasperar? A gente vai ter de esperar pelo menos umas 10 horas para ter uma noção do que vai acontecer. Eu reafirmo o que eu acho. Acho que a tensão central agora é entre militares autocráticos e linha de condução fascista Bolsonaro. E a queda do Moro é vitória dos militares autocráticos, com tendências ditatoriais e conservadores frente a essa permanente excitação do Bolsonaro de mobilizar a sua tropa em todos os sentidos, porque uma boa parte daqueles manifestantes que foram fazer carreata agora, no fim de semana, seguramente são policiais ou seguranças. Inclusive, tiveram apoio das polícias locais.
Então, eles são uma permanente, um permanente fator de desestabilização das forças armadas, que sejam Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica ou policiais, eles são um permanente fator de desestabilização disso. Eu não sei se o Bolsonaro chega a enfrentar isso a partir das suas, que eu chamo dos bandos armados bolsonaristas. Mas o que ele está tentando fazer na Polícia Federal, explicitamente, é subordinar a Polícia Federal aos seus bandos armados. Então, isso significa uma derrota e não vitória das Forças Armadas organizadas, não? Não, porque o Bolsonaro perde o apoio Moro. Tá certo. Eu acho que a gente tem. Bom, a gente que trabalha com o Lenin é obrigado a analisar as contradições. Então, a gente tem de analisar as contradições, e não o que a gente quer que aconteça. De fato, Bolsonaro perde um esteio importante, que o Ministério da Justiça, a figura do Moro, representava para o governo Bolsonaro. Mas o que ele está tentando fazer é subordinar a polícia aos seus bandos armados. Isso muda alguma coisa na estratégia da oposição? Eu queria que você falasse só um pouquinho antes da gente ir para o Lenin. A oposição parece estar um pouco perdida, né, para enfrentar toda essa situação. Isso muda alguma coisa? O que você acha dessa ideia de impeachment? Como é que isso deveria interferir no pensamento da oposição? Nossa, vocês me fazem cada pergunta complexa. Vamos lá. Em primeiro lugar, resta saber de que oposição nós estamos falando. Se nós estamos falando de uma oposição meramente institucional ou se nós estamos falando de uma oposição anticapitalista, uma oposição que está querendo enfrentar não apenas um governo fascista ou ditatorial de plantão, mas também, e junto, o conjunto das formas sociais que sustentam esses tipos de governo. Nós hoje temos uma oposição muito dividida entre se ela é coadjuvante institucional, parlamentar, ou se ela tem um programa próprio. Esse é uma herança das dificuldades que o PT introduziu ao ser um partido teoricamente de esquerda, mas um partido que galvanizou a classe dominante, que fez um trabalho importante para a classe dominante de expansão de grandes empresas, de expansão do capitalismo, de expansão do agronegócio, etc., e que, de alguma maneira, não tem a mesma, embora tenha tido atitude com relação às classes populares, né, com bolsas, principalmente com bolsas, né, vamos pegar os dois casos, Bolsa Família e o FIES. No caso do Bolsa Família, não, mas no caso do FIES é endividamento e significou enriquecimento muito maior dos setores dominantes do que dessas massas necessitadas de educação. Se não foi, apesar de ter um Reúne, o Reúne envolvia um contrato de gestão de tipo privada nas universidades públicas. Isso, em suma, abriu uma situação a partir do qual a tendência parlamentar ficou somente institucional e pouco afeita a trabalhar formação política de grandes massas, trabalhar a organização política de grandes massas, a enfrentar as condições de produção da desgraça que eles estavam tentando minorar. Então, acho que essa é uma situação que perdura ainda. Então, o que muda o Moro nessa situação? Bom, eu, pessoalmente, aí eu falo no meu próprio nome, pessoalmente acho que as oposições têm de ter claro o papel que elas têm. Então, o primeiro combate é antifascista. O primeiro. Então, fora Bolsonaro, é uma exigência total e tem de ser comum, fora Bolsonaro. Porque o combate antifascista passa na frente, a meu juízo, de tudo, mas não passa na frente das estratégias que as oposições têm de construir. Vai junto. Então, é fora Bolsonaro, mas porque o Bolsonaro é a ponta fascista desse processo, mas não é fora Bolsonaro para aderir ao próximo militar fardado de pijama que venha
para substituir o Bolsonaro, segundo as regras institucionais. É para enfrentar quem está produzindo a miséria contemporânea, cotidiana das grandes massas. Só nesse período da pandemia, eles já retiraram mais direito dos trabalhadores, assim, numa velocidade, e eles estão tentando coisas inadmissíveis, cortar salário, aumentar as demissões, permitir que trabalhe sem salário. Isso, eles nunca se preocuparam com equipamento de proteção para os trabalhadores que estão em condição de trabalho socialmente necessário durante a pandemia. Então, a gente tem uma configuração que é uma configuração que temos permanentemente de ter, e esse aí como linha estratégica. O fora Bolsonaro é central, a meu juízo, mas não é suficiente.